programa Atitude Empreender de hoje, contamos com a presença de Adnan Nogueira, proprietário da agência de publicidade Cervantes de Poços de Caldas. Formado em publicidade pela FAAP São Paulo, vem desde 2000 desenvolvendo um excelente trabalho junto aos seus clientes nas áreas de propaganda e marketing. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da agência Cervantes. A agência Cervantes está há 14 anos na estrada e carrega uma bagagem cheia de experiência no mercado publicitário de Poços de Caldas e região. Atende clientes de destaque em suas áreas de atuação, tanto na iniciativa privada quanto no setor público. A Cervantes faz parte da rede LEAG, Local Expert Agencies, desde 2010, que é a primeira rede de agências regionais do Brasil, que tem como objetivo promover apoio aos clientes e às agências locais, além de dar consultorias específicas na área de comunicação e até mesmo em campanhas no exterior, através de agências estrangeiras que também fazem parte da rede. Hoje já são 33 agências interligadas no Brasil e 7 no mundo, além de fornecedores e consultores que são colocados à disposição dos clientes. Seja bem-vindo, Adnan. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Obrigado. A gente viu um pouco do vídeo, né, falando um pouco sobre a Cervantes, alguns trabalhos de vocês, né? E a gente vai bater um papo agora, saber um pouco mais a fundo. E primeiro eu gostaria de saber um pouco como que foi a infância do Adnan, os seus primeiros passos, né, as suas primeiras experiências profissionais. Fala um pouquinho pra gente. Tá bom. Sou filho de uma família de 3 irmãos, tenho uma meia-irmã pelo meu pai, mas dos meus 2 irmãos, né, dos 3 irmãos, o único que nasceu em Palmeiral, eu nasci em Palmeiral, fui eu, nasci de parteira, uma coisa engraçada na nossa história, da nossa família. Morei até 12 anos na roça, meus pais moravam, né, próximo a Palmeiral. Em Palmeiral eu estudei até a 8ª série, depois vim para Poços, depois fui para a faculdade, estudar fora e ir para a faculdade. A infância, necessariamente, foi da roça. Então, bicicleta para lá e para cá, brincadeiras antigas, cavalo, né, que a gente então, não tem mais. Eu acho que é um pouco mais difícil. Então, assim, a infância, necessariamente, foi muito livre, muito solta, não tinha toda essa neurose que a gente vive hoje nas grandes cidades, que a gente vive com os filhos, que antigamente era um pouco mais solto. Então, acho que minha infância foi livre, leve e solta, foi muito boa. Aproveitou bem a sua infância, né? Aproveitei Teve bem uma a infância. oportunidade que hoje a gente, grandes crianças aí, várias crianças não conseguem ter essa oportunidade, né? Infelizmente. Muito fechados, né? Então, Tá isso é uma vantagem que eu acho. Depois que você, né, veio para Poços, você foi buscar uma graduação fora, né, em São Paulo. Foi quase que uma estradinha. Eu vim, fiquei 2 anos em Poços, aí estudei 1 ano em Campinas, e aí de Campinas eu passei na faculdade e fui para São Paulo. E aí eu fui fazer a faculdade que eu me formei de publicidade na FAAP em São Paulo. Tá. E tem uma curiosidade, né, uma particularidade, né, que depois você teve como aluno, né, na FAAP e depois se tornou professor. Conta pra gente como que foi isso. Olha só, durante a faculdade eu fui monitor da cadeira de pesquisa, acabei, fora a faculdade como monitor, eu era entrevistador no Datafolha, então tive um envolvimento muito grande com pesquisa mercadológica. Depois de formado, eu acabei indo trabalhar na Associação Médica Brasileira, no Departamento de Comunicação, cuidando da parte de pesquisa. E tempos depois eu acabei indo trabalhar com a minha professora, que tem livros, enfim, que me convidou para trabalhar com ela. E lá pelas tantas, o diretor da Faculdade de Comunicação da FAAP ia fazer uma indicação para dar aula, ela não queria dar essa aula e me indicou. E eu fui agradecer a ele pela indicação, que era uma aula em Itu até na época. E ele falou, olha, pode ser que surja alguma coisa aqui na FAAP. Vocês gostariam? Eu falei, claro, o maior prazer. E aí ele me convidou. No semestre seguinte eu fui dar aula na FAAP.
E aí eu fiquei praticamente 4 anos dando aula lá. Foi uma experiência muito boa. Que bacana, legal isso, né? Fala um pouco pra gente sobre as suas especializações. Você fez um mestrado, agora está cursando aí um doutorado. Fala pra gente um pouco sobre essa sua carreira. A gente não pode parar porque senão vem uma avalanche atrás da gente, né? Eu fiz especialização em gestão de marketing, depois fiz o mestrado relacionado à administração, mas puxando na hora da dissertação para a comunicação, como uma ferramenta de administração, foi a minha dissertação. E agora eu voltei para a área de comunicação, que é a mãe da propaganda, onde eu faço o doutorado, que eu vou relacionar com a área de saúde, comunicação e saúde, é o que eu estou estudando agora. E você continua lecionando? Dou aula em 2 faculdades hoje, aqui em Poços, na PUC, e em São João da Boa Vista, na Unify. Tá, você deixou de dar aula em São Paulo? Nessa altura eu deixei de dar aula em São Paulo em 2000. Nessa altura do campeonato eu já estava mais aqui do que lá. E aí em determinado momento eu falei, olha, é tanta coisa, eu preferi deixar São Paulo, embora eu goste muito de São Paulo. Vivi por lá muito tempo. Mas eu estava optando por aqui, eu optei em deixar a faculdade lá. E foi nesse momento que você criou a Cervantes? Praticamente eu já tinha criado a Cervantes, inicialmente já tinha criado a agência, e aí os trabalhos já estavam me tomando muito tempo, então ficava complicado às vezes ir e voltar, então eu achei melhor ficar mais presente aqui e dedicar mais ao projeto Cervantes aqui. Hoje a Cervantes conta com mais 2 sócios. Como que foi esse processo de criação dessa sociedade? Como vocês se conheceram? Da onde que surgiu essa ideia, né, de vocês estarem trabalhando junto hoje? Olha, 6 meses depois que eu tinha criado a agência, eu acho que 8 meses praticamente, eu vi que sozinho eu não iria a muitos lugares. E eu precisava de uma outra pessoa que tivesse um conhecimento técnico e que me ajudasse a desenvolver a agência como uma empresa. E aí eu fui falar com um amigo meu, a gente tinha algumas coisas já de trabalho, falei, olha, eu preciso de uma outra pessoa, será que essa pessoa? Ele falou, não, minha filha acabou de se formar em Ribeirão, está voltando para Poços, você não quer conversar com ela? E aí foi que eu conheci a Tânia Franco, filha do Dr. Guilherme Franco, que veio trabalhar comigo, que acabou dando certo e ficou trabalhando e virou sócio. Mais um tempo adiante, nós tínhamos um projeto de um cliente que precisava da parte .com. E isso era 2000, já em 2000 isso a gente sabia que era uma tendência, que era uma necessidade da agência. E aí a gente, quem vai cuidar disso, quem vai desenvolver isso? E aí o irmão da Tânia falou, olha, por que vocês não conversam com o Júnior? Nós tínhamos conversado com uma outra pessoa, não fomos tão adiante. Quando a gente sentou para conversar com o Júnior, ele tinha já um escritório dele, na casa dele até, e a gente gostou tanto dele que eu falei, Tânia, não sei a sua opinião, mas Júnior, você não quer se juntar a nós? Tamanha a sincronia, sintonia. Né? Da conversa ali naquele momento. E aí a gente começou a conversar efetivamente para fazer a fusão das 2 empresas, para que ele viesse trabalhar com a gente. E aí lá pelas tantas ele realmente veio e ficou junto. E deu certo essa fusão. Deu certo, né? Já faz um bom tempo. No próximo bloco, Edna, a gente vai falar um pouco mais sobre a Cervantes, né? Sobre os funcionários, as áreas que cada um atua, e a gente vai conhecer um pouco mais a fundo sobre a Cervantes. Tá bom. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.